Olá pessoal, eu sou a Amanda, da equipe de marketing da SW. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Nayara, sou gestora de marketing aqui da XTC e hoje vou participar desse papo aqui também com essa galera animada de SW. E esse é o SW Empreendedores. Hoje nós estamos aqui com dois convidados especiais que vieram compartilhar um pouquinho sobre suas experiências conosco, especialmente voltado a problema, solução de problema e MVP. A nossa primeira convidada, ela é pós-graduanda em Neurociência, Desenvolvimento Humano e Comunicação, pela Faculdade do Centro de Mediadores de Brasília. É praticante de Give First desde a adolescência, facilitadora de Techstars Startup Weekend desde 2019, facilitadora de Hackathon, especialista em comportamento organizacional desde 2010, cofundadora do coletivo Emílias e do movimento Startup Weekend Chapecó e do Desbravalen desde 2016. É fotógrafa corporativa e de eventos há mais de 23 anos. Senhoras e senhores, com vocês, Paula Navarro. Obrigada pelo convite. Só um parênteses, assim, aqui cofacilitadora junto com a Nayara, cofundadora das Emílias junto com a Nayara, viu? Com o maior prazer. Confundindo já as inovações, os programas de inovações. Show! E o nosso próximo convidado, ele é mestre em Ciências Contábeis e Administração, com MBA em Empreendedorismo e Inovação. Atua como analista de projetos no Pollen Parque Científico e Tecnológico, focando na captação de recursos e viabilização de projetos de PDI, né? Uhum. Tá, então, e viabilização de projetos de PDI. Integrante do Chap Hub, ecossistema de inovação de Chapecó. Possui experiência em modelagem de negócios, desenvolvimento de pitch e estruturação estratégica. Seu propósito é fortalecer as conexões entre startups e instituições, transformando ideias em projetos viáveis e escaláveis, por meio de uma gestão estratégica e técnica. Com vocês, Renato Abas. Aí, Renato. Olá, pessoal. Muito obrigado. Fico muito feliz pelo convite e também por estar aqui e poder contribuir com o ecossistema de inovação. Isso aí. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Pessoal, obrigado por aceitarem nosso convite e estarem conosco aqui nessa noite. Então, hoje no nosso quadro, o objetivo principal é falar sobre problema, validação de problema e MVP. Então, Paula, se você puder contar para nós um pouquinho, como que funciona um processo de uma busca ou de uma visualização de um problema? Eu digo assim que quanto mais a gente pratica enxergar o problema, né? Como tudo, melhor a gente fica. E o problema são coisas que a gente já resolve no dia a dia, de algum jeito meio tosco. Sim. Então, quando a gente pensa em criar uma startup, a gente tem que pensar, às vezes, mais no básico do que em coisas mirabolantes, né? Poxa, que coisas que eu estou resolvendo com aquele nosso linguajar maleporcamente hoje em dia, Sim. que eu poderia aplicar inovação, tecnologia, né, inteligência para resolver de uma forma melhor. E, principalmente, que vai dar dinheiro no bolso depois, né? Porque é ilusão a gente começar a achar que a gente quer resolver todos os problemas do mundo. A gente tem que escolher um problema que depois alguém vai pagar para ter ele resolvido. Então, esse processo tem que partir disso, né? Porque problema a gente tem bastante por aí, né? Problema para ser resolvido. Nossa, problema para ser demais. resolvido tem muitos. Por que que a gente parte para a validação do problema? Porque a gente tem que entender se esse problema realmente é um problemão, né? Ou a gente também chama um problema de dor. Isso. Se ele é uma dor forte o suficiente para alguém pagar para nossa empresa resolver. Exatamente. Isso aí. E sobre o processo de validação de problemas, como a Paula disse, são dores, né, que a gente tem no mercado e que a gente precisa validar se de fato é uma dor coletiva, se a gente tem um mercado grande, pequeno, como que vai acontecer a precificação, a gente precisa de fato validar se aquilo é uma dor, né? Então, Renato, na sua experiência, como que você construiria um processo de validação de problemas? Conta para nós. Para falar um pouco também sobre a validação, acho que a validação é a parte mais importante de uma modelagem de um negócio. É a parte de você entender se realmente aquilo é uma dor ou é uma necessidade das pessoas e, através disso, você poder fazer uma pesquisa a campo, vamos dizer assim, de você ir pesquisar se realmente aquilo é uma dor,
é uma necessidade e conversar com as pessoas para saber se realmente aquilo é uma necessidade do dia a dia dela. Porque às vezes a gente pode criar na nossa cabeça que determinado assunto ou tema ou algum tipo de problema é um problema para todo mundo. E às vezes não, às vezes é um nicho de mercado que sofre com aquilo. Então, um dos principais processos para validação pode ser através de uma entrevista que tu possa fazer com alguma pessoa que sofre com aquilo, pode ser através de um questionário, ou através de uma ligação, ou através de um questionário via redes sociais, que nem Instagram, Facebook, WhatsApp. Então, são várias metodologias que você pode estar utilizando para você validar se realmente aquilo é um problema ou não no dia a dia das pessoas. Então, esses são os principais instrumentos, são instrumentos fáceis e muito bem aplicável, que dá um retorno eficaz, que é a conversa, ir conversar, ir a campo, fazer uma ligação, entrar em contato com as pessoas com perguntas simples, mas que você possa indo validando se aquilo de fato é um problema para você gerar uma solução para aquelas pessoas. Eu acho que é um ponto bem interessante, né, Renato? Nós estivemos, inclusive, recentemente, né, atuando no SW, onde a gente dividiu, né, a liderança de dupla, né, a gente trabalhou de dupla nessa construção desse último SW que a gente viveu, essa experiência. E um ponto bem interessante que eu acho que é legal de trazer nessa questão da validação é o quão importante é esse processo, porque a gente é ser humano, né? E a gente quer sempre gastar menos energia naquilo que a gente vai fazer. Então, a gente sempre se depara com momentos... Tá, mas e se tivesse esse tipo de solução? Mas e se tivesse esse tipo de sistema? Se tivesse esse tipo, você usaria? Óbvio, né? A gente sempre quer melhorar os nossos processos. Então, o processo da validação, eu acredito que é onde a gente tem mais dor de cabeça, né, dentro do SW. Inclusive, recomendo levar um pacotinho de Doralgina, porque vai ser necessário lá pelas 4 da tarde, num sábado, né, para quem for participar aí do nosso próximo SW. Mas é o momento mais importante da jornada, porque é onde a gente realmente identifica se aquele produto, aquela solução que a gente idealizou lá na sexta-feira faz algum sentido para mais alguém, que não é nós mesmos. Né? E o processo de validação, além dele nos ajudar nessa identificação, dessa validação dessa solução, né, desse problema, é a gente também sair um pouquinho da nossa zona de conforto, né? Falar com pessoas diferentes. Não adianta também só olhar para dentro de casa, né? Fazer uma pesquisa de validação de problema com os meus amigos, né? Óbvio que vocês vão me ajudar, vocês, né? A gente se ama, todo mundo se adora. Então, não faz sentido, né? Então, a gente tem que sair da zona de conforto, a gente tem que falar com pessoas que talvez a gente não conheça, mas que dividem daquele mesmo problema que a gente tem nesse problema, né? Identificado. Principalmente na sexta ali, né, quando a gente começa a falar desses primeiros problemas, que o SW existe para isso, né, para a gente levar problemas sociais, né, problemas da comunidade de uma forma geral, corporativos também, né, em alguns casos, e aí, claro, a gente entra nas verticais, enfim, tem todos esses pontos, mas o ponto principal do evento, do SW, eu acredito que é essa etapa de validação, sabe, porque é aí que a gente vê, é onde o filho chora e a mãe não vê, né, tem o estresse dos times, tem o estresse com os mentores, né, onde a gente realmente precisa atuar de uma forma mais intensa para auxiliar os times nessa jornada, né, que é muito rica, inclusive. Para complementar também, eu aprendi muito com a Nay ali no evento também, tive a oportunidade e a honra de estar junto ali com ela, ali, foi minha parceira ali no Startup Week, de onde a gente mentorou, e aprendi muito, né? Ela tem uma expertise muito grande nessa área, principalmente de todo o processo que uma startup tem para ela poder se consolidar e estar atuando no mercado. E esse ponto que ela traz é muito importante na questão de você não aplicar um questionário ou não entrevistar alguém que seja conhecido teu, que seja com a família ou amigos. Então, isso é um ponto bem importante que tu traz. Realmente. Que às vezes a gente procura pessoas que a gente conhece no nosso dia a dia para validar algo que realmente eles vão dizer que aquilo é um problema, que realmente eles comprariam de ti, mas, na verdade, quando você está no mercado, a regra do jogo no mercado é outra coisa. Então,
Isso é um contexto muito importante para ser observado assim, no processo de validação. Realmente. Perfeito. Pessoal, quando a gente está no Startup Weekend, olhando um pouquinho com olhar de facilitadora, que já vi muitas coisas por aí, é muito recorrente o participante meio que atropelar a questão da validação e aí chega lá no final, sofre, porque o processo de validação não foi bem feito. Sim. Porque o participante, ele vem às vezes com a ideia pronta, até para falar ideia, problema, dor, são as mesmas coisas, basicamente. Você vem com uma ideia, a ideia é para trazer uma solução para um problema. Mas a solução não pode ser a ideia. Normalmente, o participante vem com a solução como ideia, sem conhecer o real problema. Então, ele vem primeiro com a resposta, para depois sair fazendo as perguntas. Então, o processo, se o participante chegasse com o problema que ele quer resolver, eu quero resolver o problema X. Esse problema eu quero resolver. E depois investigar formas de resolver esse problema durante o evento, seria o cenário ideal. Exato. A gente passa muito tempo no Startup Weekend mentorando para tentar fazer ele entender que primeiro ele tem que ter o problema, para depois ter as soluções possíveis. E aí, na outra fase de validação lá com o MVP, ele vai validar o como resolver, como solucionar da melhor forma aquele problema. Perfeito. Então, tem essa questão conceitual, é bem recorrente no Startup Weekend. E eu acho que talvez a gente nem vá, né, acompanhar essa mudança, porque é muito cultural, né? Se a gente parar para pensar, os próprios produtos, agora, de 20, 30 anos para cá, que a gente está olhando consumo, demanda, oferta, a gente está entendendo o comportamento de consumo que muda agora com as tecnologias e tudo, todos os canais e todas as ferramentas que a gente tem hoje, muda o tempo todo. Mas lá atrás, né, na década de 40, 30, o que você consome não interessa. As empresas faziam um produto e colocavam no mercado, e colocavam o preço que queria e vendia. E a pessoa comprava. Se tu quer comprar aquele produto, compra. Se tu não quer, tem quem compre. Era assim que o jogo funcionava. E a gente vive isso hoje. Quando a gente olha num processo de startup ou num processo de um SW, é a mesma situação. A gente quer chegar com o produto pronto, enfiar a goela abaixo, né, no cliente e ainda quer cobrar dele, né, por isso.